Você já sentiu como se estivesse sendo empurrado para mudanças que você não pediu? Como se a vida, de repente, começasse a mexer em áreas que você preferia manter quietas, relações antigas, emoções guardadas, decisões que antes não pesavam? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, um desconforto difícil de explicar, como se algo estivesse mudando por dentro e por fora, sem a sua autorização. E, no fundo, existe uma preocupação silenciosa. Será que estou preparado? Será que consigo lidar com isso? O medo de perder o controle se mistura à sensação de não saber para onde Deus está conduzindo. Transições sempre despertam o sistema límbico, aquela parte emocional que reage quando o futuro fica imprevisível. A ansiedade da mudança começa a falar mais alto, e surge a dissonância entre o que você deseja e o que Deus está movendo. Isso cansa, assusta e pode até parecer instabilidade espiritual. Mas Billy Graham explicava uma verdade que precisamos lembrar. Deus não nos deixa onde estamos. Ele nos conduz pacientemente, mesmo quando resistimos ao movimento. Isso significa que aquilo que hoje parece desconforto, amanhã pode ser reconhecido como cuidado. E C.S. Lewis dizia algo profundo sobre o agir de Deus. Quando ele decide mover alguém, ele não faz apenas pequenas reformas. Ele reconstrói toda a casa. Ele embaralha apenas aquilo que precisa ser reorganizado. Ele mexe onde você não mexeria. Ele abre portas que você não abriria. Ele fecha caminhos que você não teria coragem de encerrar. O bloqueio inconsciente de muitos cristãos é interpretar esse movimento como ameaça. Confundimos a ação divina com desordem. Achamos que Deus está retirando segurança, quando, na verdade, Ele está realinhando o caminho. A transição não é instabilidade, é direção. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Neste vídeo, vamos decifrar os sinais quase imperceptíveis de que Deus está movendo você, muitas vezes antes mesmo de você perceber conscientemente. Vamos entender por que Ele mexe em emoções antigas, por que desperta áreas adormecidas e por que algumas portas se fecham justamente quando você achava que estava tudo estabilizado. Por isso, fique comigo até o final. O que você vai ouvir pode transformar completamente a maneira como você enxerga este momento da sua vida. Porque a pergunta principal desta mensagem é simples e reveladora. E se o que parece desordem for, na verdade, Deus realinhando todo o seu caminho? Este é apenas o começo. E antes de avançarmos, peço uma coisa importante. Inscreva-se agora neste canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a alma, principalmente nos dias em que o coração parece pesado demais para caminhar sozinho. Isso também é parte do movimento de Deus. Ele sempre cria pontos de contato, lugares onde você pode ser renovado e lembrado do propósito que ainda pulsa dentro de você. Agora, respire fundo. Sinta a presença de Deus se aproximando do seu coração, porque o movimento já começou. Quando Deus move primeiro dentro de você, o desconforto interno como sinal de transição espiritual. Há movimentos de Deus que começam tão silenciosamente que quase passam despercebidos. Não chegam como uma revelação clara, nem como uma palavra audível, nem como um sinal externo imediato. Eles começam dentro, no lugar onde ninguém vê, naquele território íntimo onde suas emoções, memórias e expectativas se encontram. E quando Deus inicia algo nesse espaço, o primeiro sinal raramente é paz, é desconforto. É como se o coração percebesse antes da mente que algo está mudando, como se a alma sentisse o cheiro da transição, antes mesmo que os olhos enxergassem qualquer alteração do lado de fora. A Bíblia confirma essa dinâmica interior ao afirmar em Filipenses 2:13 que Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como o realizar. Observe a ordem. Ele move o querer antes do realizar. Ele trabalha no impulso antes da ação. Ele mexe dentro antes de transformar fora. Por isso, o que você sente não é ilusão. É movimento. Há dias em que você acorda com uma sensação de desalinhamento que não consegue explicar. Nada de diferente aconteceu, mas algo dentro de você parece fora do lugar, como se sua vida não coubesse mais exatamente na rotina que antes fazia sentido. É uma sensação incômoda, quase física. O corpo denuncia antes que a razão compreenda. O peito aperta um pouco. A respiração muda de ritmo. A mente fica inquieta. O sistema emocional parece um rádio captando uma frequência nova que você ainda não sabe decodificar. A neurociência chama isso de ruído antecipatório, um fenômeno em que o cérebro detecta alterações internas e externas antes que você tenha plena consciência delas. O cérebro percebe que você está prestes a atravessar uma mudança e por isso gera sinais de alerta. O problema é que, espiritualmente, você interpreta esse alerta como erro, quando ele pode ser exatamente o oposto. Ele pode ser um aviso de que Deus está rearrumando o interior para preparar você para um novo capítulo. Esse desconforto emocional não é punição, nem sinal de desvio espiritual. É crescimento. Crescimento dói antes de fazer sentido. Crescimento exige ruptura. É como a semente que se rompe por dentro antes de romper a terra por fora. A casca que protege precisa ceder. O solo que aprisiona precisa quebrar. A escuridão precisa se abrir para que a luz alcance o que estava escondido. Deus trabalha assim. Ele pressiona o interior antes de revelar o exterior. Ele ajusta o coração antes de ajustar o caminho. Ele provoca inquietação para despertar sensibilidade. A confusão que você sente pode ser, na verdade, um convite. Um convite para olhar para partes de você que ficaram paradas há tempo demais. Um convite para perceber que seu espírito está crescendo e que esse crescimento está pedindo espaço. Há momentos em que Deus precisa permitir que a rotina fique desconfortável, para que você perceba que não pertence mais ao lugar onde está. E é justamente aqui que muitos cristãos tropeçam. Confundem a inquietação santa com instabilidade emocional. Confundem o toque do Espírito com fadiga. Confundem direção divina com nervosismo humano. Mas o movimento interno de Deus quase sempre nasce desse desconforto. Ele movimenta o querer. Ele cutuca o propósito. Ele sussurra perguntas que você evitou por anos. Ele mexe no que você escondeu. Ele ilumina aquilo que não podia mais permanecer no escuro. E é por isso que você sente esse deslocamento. Deus está movendo você, não para te desorientar, mas para te alinhar. Tente lembrar de algo que está mexendo com você nos últimos dias. Talvez uma decisão que parecia distante, mas agora pressiona sua atenção. Talvez uma tristeza antiga que voltou a pulsar. Talvez uma insatisfação que você tentou ignorar. Talvez uma vontade inexplicável de mudar algo, mesmo sem saber exatamente o que. Pergunte-se, o que isso está tentando revelar espiritualmente? O que esse incômodo diz sobre o que Deus está ajustando dentro de mim? O desconforto é muitas vezes uma seta que aponta para um valor espiritual que ainda não foi compreendido. Ele denuncia que algo dentro de você está amadurecendo. E quando o coração amadurece, ele pede espaço, pede verdade, pede coragem, pede direção. Imagine por um instante essa imagem da semente sendo pressionada pela própria vida que carrega dentro de si. A casca não se rompe porque a semente quer. Ela se rompe porque é inevitável. A vida dentro dela exige expansão. Acontece a mesma coisa com você.
Quando Deus ativa algo novo no seu espírito, a velha forma já não consegue conter o que está nascendo. E o que parece desconforto é apenas o anúncio da expansão. É a vida de Deus pulsando com força dentro de você, dizendo que é hora de mudar, que é hora de crescer, que é hora de se permitir ser conduzido. Você não está perdendo o controle, você está sendo guiado. Deus não está tirando sua estabilidade, Ele está ajustando sua rota. E neste processo, tudo começa dentro, onde Ele fala mais baixo, mas fala mais fundo. Este movimento silencioso é precioso demais para ser ignorado. E antes de seguirmos para o próximo ponto, eu quero pedir algo que ajuda a manter viva essa jornada. Deixe seu comentário dizendo qual parte desta mensagem tocou você até aqui. Quando você compartilha sua experiência, você não apenas fortalece sua fé, mas também abençoa outros que estão atravessando o mesmo processo. Porque ninguém cresce sozinho, e o que Deus está movendo em você também pode despertar alguém ao seu lado. Quando Deus move através de interrupções, o que parece atraso é muitas vezes realinhamento. Há interrupções que chegam como visitantes inconvenientes, mudando o ritmo de um dia que você acreditava estar sob seu controle. Elas atravessam seus planos como vento que entra por uma janela que você tinha certeza de que estava fechada. Elas quebram agendas, desfazem expectativas, alteram direções aparentemente sólidas. E quando isso acontece, a primeira sensação costuma ser frustração. A mente interpreta como perda de tempo. O coração interpreta como resistência. O corpo reage como ameaça. Mas a Bíblia afirma em Provérbios 16:9 que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você faz planos, mas é Deus quem determina a rota final. E muitas vezes Ele dirige movendo aquilo que você acreditava que estava firme e permitindo interrupções que carregam mais propósito do que qualquer continuidade. É desconcertante quando uma porta que parecia certa simplesmente não abre. Quando um projeto que estava avançando de repente para. Quando uma conversa importante não acontece. Quando alguém se afasta sem explicação. Quando algo que parecia definitivo se dissolve em um instante. O ser humano, por natureza, ama previsibilidade. O cérebro busca padrões, tenta proteger você, mantendo tudo igual, evitando surpresas, evitando riscos. Por isso, qualquer interrupção brusca dispara alarmes emocionais. A neurociência descreve isso como um mecanismo de proteção. Quando a rota muda repentinamente, o cérebro ativa resistência para preservar sua sensação de segurança. Só que, no campo espiritual, essa resistência pode mascarar algo precioso, porque nem toda interrupção é oposição. Algumas são intervenção divina. Algumas são proteção. Algumas são redirecionamento. É possível que algo que travou na sua vida recentemente não esteja te punindo, mas te salvando. É possível que a demora que você não entende esteja guardando você de uma direção que te traria desgaste. É possível que o atraso seja, na verdade, um ato de misericórdia. Quando Deus intervém, Ele não está atrasando você, Ele está te realinhando. Ele não está te impedindo de avançar. Ele está garantindo que você avance na direção certa. A expectativa humana quer velocidade. O propósito de Deus quer precisão. Por isso, a interrupção dói. Ela mexe no desejo, desacelera o impulso, confronta a pressa. Mas, ao mesmo tempo, ela abre espaço para uma percepção que você não teria se tudo estivesse fluindo naturalmente. Você consegue lembrar de algo que parou de repente? Uma oportunidade que não se concretizou? Um caminho que fechou? Algo que parecia certo, mas não aconteceu? Quando essas coisas ocorrem, surge aquela pergunta involuntária: será que isso está me prejudicando ou me protegendo? A verdade é que, em muitos casos, Deus interrompe o passo porque viu algo que você não viu.
Ele enxerga buracos na estrada que você não percebeu. Ele vê curvas perigosas que você não conseguia distinguir. Ele sabe do peso emocional que você não teria condições de carregar se seguisse pelo caminho que imaginou. Então, ele te freia, ele te segura, ele suspende, ele muda a ordem dos acontecimentos. Cada interrupção contém uma mensagem, uma indicação de cuidado, mas é preciso sensibilidade para percebê-la. Imagine o oleiro trabalhando na roda. A argila gira em ritmo constante, moldada por mãos experientes, tomando forma. E, de repente, o oleiro interrompe o giro. Ele para a roda abruptamente. Ele segura o vaso em formação. Ele muda a pressão das mãos. E, no entanto, nada está errado. Nada foi quebrado, nada foi desperdiçado. Ele apenas percebeu que o vaso ganhou uma nova forma que precisa de atenção, cuidado e reforço. A interrupção não destrói o vaso, ela o aperfeiçoa. Assim também Deus interrompe seus processos quando vê que algo em você está tomando forma de maneira diferente do planejado. Ele intervém para garantir que o propósito permaneça intacto. Interrupções podem doer porque ferem a ilusão de controle. Elas fazem você se perguntar se não está perdendo tempo, se não está ficando para trás, se não falhou em algo. Mas, se você observar com mais clareza espiritual, perceberá que muitas das maiores mudanças da sua vida começaram exatamente em momentos que pareceram atrasos. Momentos em que você foi forçado a desacelerar. Momentos em que a porta fechada te empurrou para outra direção. Momentos em que o que travou te protegeu de algo que você não saberia enfrentar. O propósito de Deus se revela muitas vezes naquilo que não aconteceu. E talvez você esteja vivendo isso agora. Uma pausa inesperada, uma reviravolta que te deixa confuso, uma espera que parece injusta. Mas e se essa pausa estiver te guardando? E se essa reviravolta estiver te reposicionando? E se essa espera estiver preparando algo maior do que você teria se tudo tivesse acontecido na velocidade que você queria? O atraso pode ser direção. O bloqueio pode ser livramento. A demora pode ser alinhamento. Se este capítulo está tocando sua alma, é porque há interrupções na sua história que Deus está ressignificando. E quando essa compreensão entra, o coração respira diferente. A ansiedade diminui. O medo perde força, porque você entende que nem tudo está saindo do controle. Talvez esteja, na verdade, caindo no lugar certo. E antes de avançarmos para o próximo capítulo, eu quero que você faça algo simples, natural, íntimo. Curta e compartilhe este vídeo com alguém que também está vivendo interrupções que não sabe explicar. Às vezes, a direção que Deus está dando para você pode abrir entendimento no coração de alguém que também precisa dessa luz. Porque quando Deus move, Ele não move apenas uma pessoa. Ele move histórias inteiras. Quando Deus move por meio de perdas, Ele remove para revelar o que sustenta. Há perdas que chegam como um vento frio entrando pela porta da alma. Elas não pedem licença, não anunciam a hora, não se preocupam com o quanto você estava sustentando silenciosamente para continuar de pé. Elas simplesmente chegam, e quando chegam, deixam um vazio que parece grande demais para ser preenchido. Uma ruptura, um silêncio. Uma ausência que pesa como se tivesse forma e volume. E no primeiro impacto, tudo em você grita que algo foi tirado, algo foi arrancado, algo se perdeu. É natural que o coração interprete a perda como falha, rejeição ou abandono. Mas Jesus, em João 15:2, estabelece uma verdade profunda que contraria essa interpretação. Todo ramo que dá fruto, Ele poda. Ele poda o que está vivo. Ele corta o que está frutificando. Ele mexe justamente naquilo que parecia sólido. E isso não é punição, é cuidado.
É preparação para mais vida. A mente humana, porém, reage diferente. Ela associa a perda ao fim, ao retrocesso, à diminuição. E o cérebro, em seu mecanismo de defesa, cria um alarme. Um alarme emocional que se manifesta como medo, como tristeza intensa, como aquela sensação de que tudo está ruindo ao mesmo tempo. A neurobiologia chama isso de resposta primária à perda. Um sistema interno projetado para protegê-lo de ameaças reais, mas que não consegue diferenciar perda e propósito. Por isso, quando Deus remove algo, o cérebro entende como perigo. E você sente que está sendo ferido, quando na verdade está sendo preparado. Ao longo da vida cristã, muitos acreditam que se algo foi retirado, é porque Deus está desapontado. Mas a poda não acontece em ramos mortos. O jardineiro só toca o ramo que está vivo, porque vê potencial ali. Ele vê o que o olho natural não vê. Ele enxerga frutos que ainda não nasceram. E é por essa razão que ele corta, para aumentar, para fortalecer, para ampliar, para renovar. Em outras palavras, aquilo que você perdeu pode não ter sido perda. Pode ter sido espaço. Espaço para o novo. Espaço para a cura. Espaço para um futuro que você ainda não é capaz de antecipar. Observe sua própria história. Há momentos em que você estava segurando algo com força, acreditando que aquilo era essencial para o seu equilíbrio, até que Deus permitiu que fosse tirado. E no começo, doeu. Doeu profundamente. Mas se você olhar para trás com atenção, perceberá que muita coisa que você perdeu, na verdade, abriu caminho para o que sustentaria sua alma de maneira mais completa. Há relações que precisaram ser encerradas para que você pudesse reencontrar sua voz. Há lugares dos quais você precisou sair para que seu coração recuperasse vida. Há sonhos que não se realizaram porque Deus estava preparando outros que você nunca teria coragem de pedir. E quando isso acontece, a perda deixa de ser retrocesso. Ela se transforma em expansão. O coração, porém, demora a entender. Ele resiste, ele tenta se apegar ao que se foi. Ele tenta reconstruir o que já não cabe mais. Ele tenta reviver o que Deus já encerrara em amor. Mas a expansão de Deus nunca cabe nas estruturas antigas. E ele sabe disso. Ele sabe quando um ciclo terminou. Ele sabe quando algo cumpriu seu papel. Ele sabe quando a permanência se tornaria peso. Ele sabe quando aquilo que hoje te segura será exatamente o que amanhã te impedirá de crescer. É nesse momento que ele remove, ele corta, ele leva, ele mexe, ele desloca, não para ferir, mas para abrir espaço. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja olhando para algo que se foi e tentando entender o que aconteceu. Talvez esteja interpretando o silêncio como abandono. Talvez esteja achando que essa perda é o fim de uma etapa maravilhosa que jamais será substituída. Mas há uma verdade espiritual que precisa entrar no seu coração com suavidade e firmeza. Deus só remove o que impede você de frutificar mais. Ele só leva o que não cabe no futuro que Ele preparou. Ele só encerra o que não conseguiu acompanhar a expansão que Ele está gerando dentro de você. E apesar de toda essa explicação, ainda existe a dor. Porque perder dói. Dói profundamente. Dói até em lugares que você não sabia que doíam. A perda toca regiões internas que estavam adormecidas. Ela revela fragilidades que você não reconhecia. Ela traz à tona medos antigos, pensamentos guardados, lembranças que você acreditava já ter superado. A perda desorganiza emocionalmente, mas também reorganiza espiritualmente. Porque quando algo é tirado, você finalmente vê o que realmente sustenta, o que realmente permanece, o que realmente importa. Agora imagine uma árvore sendo podada.
O galho cortado não vê sentido nenhum no corte, mas o agricultor sabe. Ele sabe que aquele corte vai permitir que a árvore economize energia desnecessária. Ele sabe que o sol vai alcançar lugares que estavam escuros. Ele sabe que o vento vai circular melhor. Ele sabe que a seiva será distribuída de forma mais eficaz. Ele sabe que dali a um tempo, aquela árvore produzirá mais frutos do que antes. A poda não anuncia perda. A poda anuncia abundância. A poda não revela morte. A poda revela vida escondida. Você talvez não consiga enxergar agora, mas aquilo que Deus retirou de você está abrindo espaço para a cura, abrindo espaço para a transformação, abrindo espaço para pessoas novas, abrindo espaço para oportunidades que pedem uma versão mais forte, mais sensível, mais alinhada de você. Abrindo espaço para um propósito que não poderia florescer enquanto você segurava o que já estava cansado. Abrindo espaço para um futuro que exige liberdade, não peso. Exige clareza, não confusão. Exige confiança, não apego. E ao longo deste capítulo, talvez algo dentro de você esteja sendo tocado. Talvez uma memória específica tenha surgido. Talvez uma perda antiga esteja voltando ao seu campo emocional. Talvez você esteja percebendo que aquilo que se foi deixou espaço para algo que você ainda não entendeu completamente. Esse é o movimento de Deus acontecendo agora, trazendo luz para o que antes parecia somente dor. A perda está se revelando como passagem. A ausência está se revelando como caminho. O corte está se revelando como convite. O próximo capítulo continuará revelando como Deus move onde você menos espera, mas deixe esta verdade repousar em sua alma por alguns instantes. Nem toda perda te diminui. Algumas te ampliam, algumas te libertam, algumas te posicionam exatamente onde você precisa estar para que o propósito floresça. E se a árvore só frutifica mais depois da poda, talvez você esteja muito mais perto da sua próxima colheita do que imagina. Quando Deus move através de pessoas, encontros que reposicionam sua história. Há movimentos de Deus que não chegam por meio de eventos grandiosos, nem por meio de sinais extraordinários, nem por meio de experiências espirituais intensas. Eles chegam através de pessoas. Pessoas comuns, pessoas que talvez você não tenha percebido totalmente. Pessoas que cruzam seu caminho de forma aparentemente casual, mas que carregam dentro de si algo que toca, confronta, desafia ou desperta partes suas que estavam adormecidas. Deus sempre usou pessoas para transformar histórias, e a Bíblia está repleta de encontros que mudaram destinos. Em Atos 9:17, vemos Ananias sendo enviado para reencontrar e ungir Paulo. A conversão de Paulo já havia acontecido na estrada, mas a restauração da sua visão, o envio para o propósito e a confirmação do trabalho de Deus em sua vida aconteceram através das mãos de um homem simples. Isso revela uma verdade profunda. Há encontros que carregam missão. Você talvez não perceba no primeiro momento, mas algumas conversas mexem de um jeito diferente com você. Algumas palavras ficam ecoando na mente, mesmo depois que o diálogo termina. Algumas pessoas surgem exatamente no momento em que você mais precisava de coragem, clareza ou direção. Elas chegam como resposta, como lembrete, como confirmação. É como se a presença delas abrisse janelas dentro de você, permitindo que a luz entre por lugares que estavam sombreados há anos. Esses encontros não são aleatórios. Eles fazem parte de um movimento silencioso de Deus que vai conduzindo você para algo maior, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o cenário completo. A neurociência chama encontros significativos de pontos de inflexão.
São momentos em que o cérebro registra uma mudança nos seus modelos internos, alterando a forma como você interpreta a realidade e reorganizando suas emoções e percepções. Espiritualmente, esses pontos de inflexão são ainda mais profundos, porque Deus os usa para realinhar propósito, fortalecer identidade, corrigir rotas e preparar você para aquilo que está por vir. Ele coloca pessoas como pontes, como respostas ou como despertadores. Algumas chegam suavemente, outras chegam como tempestade, mas todas, de alguma forma, mexem no seu caminho. É curioso como Deus usa pessoas que você jamais imaginaria. Ele não escolhe apenas líderes espirituais, mestres reconhecidos ou figuras que parecem altamente preparadas. Ele escolhe gente comum, gente simples, gente que talvez não tenha consciência de que está sendo instrumento. Foi assim com Ananias. Ele não era famoso. Ele não escreveu cartas, ele não pregou para multidões, ele não aparece de novo nas Escrituras, mas ele foi o encontro que reposicionou a história de Paulo. Deus o escolheu não pela grandeza, mas pela obediência. E isso revela algo essencial. Grandes mudanças podem vir através de pessoas aparentemente pequenas. Pequenas na aparência, grandes no propósito. Pense nas pessoas que cruzaram sua vida nos últimos dias, semanas ou meses. Talvez alguém tenha dito algo que você não conseguiu ignorar. Talvez uma conversa casual tenha revelado uma percepção que você não tinha. Talvez uma pessoa inesperada tenha mostrado um cuidado que te desmontou por dentro. Talvez alguém tenha surgido no exato momento em que você estava emocionalmente cansado, oferecendo aquela palavra que fez sua alma respirar. Essas presenças carregam pistas espirituais. Elas anunciam que Deus está movendo algo ao seu redor e que você não está caminhando sem direção. Há também pessoas que saem da sua vida e isso pode ser igualmente significativo. A ausência delas reorganiza seus espaços internos. Ela te leva a ver coisas que antes estavam escondidas porque a presença constante daquela pessoa ocupava áreas emocionais importantes. Quando alguém se afasta, algo dentro de você se ajusta. Você percebe vazios, você sente deslocamentos, mas também percebe sinais. Há encontros que Deus promove, mas há desligamentos que Ele permite para que você avance. Há vínculos que Ele fortalece, há vínculos que Ele encerra. Em todos os casos, há movimento. Deus também usa encontros para curar. Conversas aparentemente comuns podem tocar feridas antigas. Olhares sinceros podem desfazer camadas de defesa. Palavras inesperadas podem desfazer mentiras internas. A presença de alguém pode trazer descanso para lugares onde existia tensão. Da mesma forma, Ele usa pessoas para confrontar. Às vezes, a verdade dita com amor chega para recolocar você no eixo, trazendo aquele incômodo necessário que revela uma área que precisa ser tratada. O toque humano, quando guiado por Deus, tem capacidade de atingir regiões da alma que você não acessaria sozinho. E isso é graça. Talvez você esteja pensando em alguém agora. Talvez um nome tenha surgido rapidamente, como se sua memória tivesse sido cutucada por dentro. Talvez uma conversa recente esteja pulsando na sua lembrança. Talvez um reencontro inesperado esteja fazendo mais sentido à medida que você ouve este capítulo. É assim que funciona. Deus usa pessoas como marcos. Cada uma carrega um fragmento daquilo que Ele está construindo em você. Cada uma mostra uma parte da rota, cada uma ilumina um pedaço do caminho. E quando você olha para a história de Paulo, percebe que sua transformação não começou com a luz que o derrubou no caminho de Damasco. Ela começou com a mão de um homem simples tocando seus olhos. O extraordinário abriu o caminho, mas o comum o guiou até o propósito. Isso significa que, às vezes, Deus vai usar algo extraordinário para chamar sua atenção, mas usará algo simples para te conduzir. O extraordinário é o impacto inicial.
O simples é o sustento da jornada, e você precisa dos dois. Este capítulo é um convite para perceber. Perceber as pessoas que estão chegando. Perceber as conversas que te desestabilizam para o bem. Perceber as presenças que acendem luzes dentro de você. Perceber os reencontros que parecem casuais, mas não são. Perceber o toque sutil de Deus movendo sua história através de seres humanos que carregam propósitos que talvez nem eles saibam que possuem. Perceber que nada disso é acidental, porque Deus escreve capítulos inteiros através de encontros. E se você sente que este tema abriu algo dentro de você, que este movimento de Deus, por meio de pessoas, está ficando mais claro, então permaneça atento. O próximo capítulo vai desfazer ainda mais camadas, mostrando como Deus também move através de desejos silenciosos que você talvez nunca admitiu. Mas por agora, deixe esta verdade repousar no seu espírito. Deus usa pessoas para reposicionar histórias, e Ele está movendo alguém ao seu encontro ou afastando alguém do seu caminho, porque o propósito precisa prosseguir. Ele está trabalhando ao seu redor, mesmo quando você não enxerga tudo. Quando Deus move através de silenciosas inquietações, Ele desperta desejos que você não tinha coragem de admitir. Há movimentos de Deus que não chegam como tempestades, nem como interrupções abruptas, nem como encontros marcantes. Eles chegam como sussurros, sussurros que ninguém ouve, exceto você. Desejos tão discretos que você quase tenta ignorá-los. Vontades que surgem de maneira tímida, como pequenos lampejos no coração. Sensações internas que parecem frágeis demais para serem levadas a sério, mas insistentes demais para serem desprezadas. É assim que Deus começa a despertar certas direções dentro de você, não com barulho, mas com desejo, não com urgência, mas com inclinações suaves que se repetem e se repetem, até que você perceba que aquilo não é apenas um pensamento passageiro, e sim um movimento espiritual tentando ganhar espaço. O salmista escreve em Salmo 37:4: Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Muitos interpretam esse versículo como uma promessa de que Deus realizará tudo o que você quer. Mas o texto é muito mais profundo do que isso. Ele revela que quando você se aproxima de Deus, quando você anda com Ele, quando você abre seu coração à sua presença, Ele começa a plantar dentro de você os desejos que pertencem ao propósito. Ele coloca dentro do seu coração o que Ele mesmo deseja realizar através de você. Deus não concede apenas desejos, Ele os constrói, Ele desperta, Ele acende, Ele inicia. E esse início geralmente é tão silencioso que parece quase acidental. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, um desejo novo que você não sabe explicar. Algo que voltou a pulsar depois de anos de silêncio. Uma vontade inesperada de recomeçar em alguma área. Uma percepção emocional que te acompanha mesmo quando você tenta afastá-la. Uma chama pequena, mas persistente, que ilumina algo que você nunca teve coragem de admitir como sonho. E, mesmo assim, ela está ali, crescendo devagar, tocando você em lugares que você escondia, revelando aquilo que no fundo sempre fez sentido, mas que você não ousava assumir porque parecia grande demais, distante demais, arriscado demais ou incompatível demais com sua vida atual. A mente, por sua vez, tenta bloquear esse movimento. Ela diz que é tarde, diz que é impossível, diz que você não deveria sentir isso, diz que não faz sentido considerar esse caminho. Há um conflito entre o que a alma percebe e o que a razão tenta controlar. A neurociência explica que desejos persistentes ativam rotas emocionais que indicam direção interna. Quando um desejo insiste em aparecer,
É porque alguma parte profunda da sua identidade está chamando você para prestar atenção. É um sinal de que algo dentro de você está prestes a amadurecer. Não é impulso, é direção emocional. E no campo espiritual, é Deus preparando seu coração antes de preparar o cenário. É importante perceber que esses desejos não surgem prontos. Eles chegam como impressões, como pontas de uma história que ainda não foi escrita, como pequenos acordes de uma melodia que você ainda não consegue tocar inteira. Eles vêm embrulhados em fragilidade porque Deus trabalha com sensibilidade. Ele acende algo em você, mas te dá tempo para sentir, para orar, para discernir, para crescer dentro disso. Ele não empurra, ele aponta, ele sinaliza, ele desperta. Como uma bússola que não força a direção, mas revela o norte. O movimento começa dentro, e talvez esse desejo, esse que insiste em te visitar, não esteja tentando te pressionar, mas te preparar. Talvez ele esteja dizendo, existe mais em você do que você admitiu. Talvez esteja mostrando que há uma parte do seu propósito que você deixou de lado por medo. Talvez esteja revelando que sua identidade espiritual está pedindo espaço para crescer. Talvez esteja trazendo à tona algo que Deus colocou em você antes mesmo de você compreender seu próprio destino. Observe como, ao longo da vida, você aprendeu a suspeitar dos seus próprios desejos. Talvez por medo de errar, talvez por experiências traumáticas, talvez porque foi ensinado que desejar é sempre perigoso. Mas nem todo desejo é suspeito. Alguns são sopros de Deus. Alguns são sementes da vontade dele. Alguns são convites para o próximo capítulo da sua jornada espiritual. E justamente por isso, eles persistem. Deus desperta antes de mover, Ele planta antes de revelar, Ele toca antes de abrir a porta. Lembre-se de que os personagens bíblicos também passaram por esse mesmo processo. Antes de Abraão partir, algo dentro dele já o chamava. Antes de Maria dizer sim, algo dentro dela já estava sensível. Antes de Davi ser ungido, algo dentro dele já testemunhava sua identidade. Antes de Paulo começar seu ministério, algo dentro dele já fervia. O movimento divino começa no interior, e esse interior começa a pulsar com um desejo que parece pequeno demais para ser destino, mas grande demais para ser ignorado. O que você tem sentido nos últimos meses? Há algo que insiste em voltar? Há algo que te acompanha nos momentos de silêncio? Há algo que parece acender quando você ora? Há algo que aumenta quando você se aproxima de Deus? Esses desejos persistentes são como fios espirituais puxando você para o futuro. Eles não aparecem por acaso. Eles são respostas antes das perguntas, são sinais antes das circunstâncias, são preparações antes das oportunidades. Este capítulo é um chamado à sensibilidade. A sensibilidade de perceber que aquilo que você sente, mesmo quando tenta esconder, pode ser Deus sussurrando o próximo passo. Pode ser Ele acendendo algo que vai se tornar mais claro com o tempo. Pode ser Ele revelando uma direção que ainda está em processo. Não rejeite esses pequenos movimentos. Eles carregam verdades grandes. Verdades que Deus está construindo com paciência. Verdades que Ele está formando dentro de você, pouco a pouco, como quem molda algo precioso e frágil ao mesmo tempo. E ao deixar este capítulo repousar no seu coração, permita que essa ideia crie raízes profundas. O desejo que nasce antes da oportunidade não é ilusão, é preparação. Deus está movendo você por dentro para que, quando o cenário se abrir lá fora, seu espírito já esteja maduro, alinhado e pronto. Porque Ele sempre trabalha assim, primeiro no invisível, depois no visível, primeiro no secreto, depois no público, primeiro no coração, depois no caminho.
E agora que percorremos todos os sinais, chegamos ao limiar da conclusão, onde tudo se amarra, tudo se esclarece e tudo se torna convite. O que vem a seguir é o desfecho dessa jornada, onde a verdade se encontra com a prática, onde o movimento de Deus se torna decisão e onde sua alma respira o próximo passo com coragem e clareza. Palavra final. Há momentos na caminhada em que tudo o que você ouviu até aqui começa a se encaixar dentro de você lentamente, como peças de um mosaico que antes pareciam desconexas. E é nesse ponto que o coração finalmente entende. Deus não move o cristão para desorientá-lo. Ele move para alinhá-lo. Ele move para despertá-lo. Ele move para colocá-lo no caminho exato onde o propósito se cumpre com profundidade. Billy Graham dizia que quando Deus move, ele abre portas que nenhum inimigo pode fechar. E essa verdade atravessa a alma como luz atravessa a cortina grossa, porque você percebe que o movimento não é ameaça, é cuidado, não é confusão, é intenção, não é perda, é preparação, não é caos, é realinhamento. Deus não te arranca do lugar onde você está para te perder, mas para te conduzir para onde você não teria coragem de ir sozinho. E quando olhamos para o que estudamos até aqui, tudo revela um padrão santo. Ele move primeiro dentro de você, criando um desconforto que não é punição, mas anúncio. Ele move através das interrupções que você chama de atraso, mas que ele chama de proteção. Ele move por meio de perdas que você interpretou como fim, mas que ele usou como começo. Ele move através de pessoas que ele mesmo escolheu para tocar sua vida nos momentos certos. Ele move através de desejos silenciosos que carregam o DNA do seu futuro espiritual. Em todos esses movimentos, existe uma mesma mensagem. Algo precisa se alinhar dentro e fora de você antes que o próximo capítulo se revele. E esse capítulo se aproxima. Billy Graham sempre lembrava que Deus abre portas que ninguém fecha. A W. Tozer acrescentava algo igualmente profundo. Deus nos chama para lugares que só a obediência pode alcançar. Tozer não dizia isso para criar medo, mas para revelar direção. Ele acreditava que Deus não movimenta pessoas para entretê-las, mas para amadurecê-las. E talvez este seja o ponto mais importante para você agora. O movimento que você está vivendo não é aleatório, não é acidental, não é injusto. Ele tem propósito, ele tem precisão, ele tem amor, ele tem destino. Deus está te movendo, porque algo dentro de você está crescendo para um futuro que não será construído com as mesmas versões antigas da sua alma. E enquanto estas palavras entram no seu coração, eu quero que você permita que elas ganhem forma. Olhe para a sua história. Veja onde Deus te tocou. Veja onde Ele interrompeu. Veja onde Ele removeu. Veja onde Ele enviou alguém. Veja onde Ele despertou desejos que você tentou esconder. Cada um desses pontos é uma marca de que Ele está conduzindo você com cuidado, firmeza e amor. Ele está movendo você porque o próximo passo exige uma versão sua mais madura, mais sensível, mais alinhada com Ele. E mesmo que você não veja tudo agora, Ele vê. Ele sempre vê. Agora quero te conduzir a um momento de reflexão profunda, nada técnico, nada intelectual, apenas honestidade diante de Deus. Permita-se reconhecer qual é o movimento atual que você está sentindo. Talvez seja inquietação interna, talvez seja interrupção, talvez seja perda, talvez seja um encontro, talvez seja um desejo silencioso. Nomeie isso dentro de você, dê forma, dê identidade. Depois, observe o que isso está despertando. Medo, coragem, saudades, esperança, abertura, resistência. Sinta, não corra. E por fim, transforme isso em oração.
porque nenhum movimento de Deus acontece sem convite para a comunhão. E antes de orarmos juntos, eu quero liberar uma palavra pastoral para você, especialmente para quem tem de 35 a 70 anos, para quem carrega marcas antigas, para quem carrega responsabilidades pesadas, para quem já viu muitos ciclos começarem e terminarem. Ouça com atenção. Você não está sendo arrastado, você está sendo guiado, você não está perdido, você está sendo reposicionado. Nada na sua história está fora do alcance da mão de Deus. Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Ele não ignorou sua dor. Ele está aqui, Ele está movendo você, Ele está conduzindo você, e Ele está fazendo isso com delicadeza, respeito pela sua humanidade e amor absoluto pela sua alma. Agora, vamos orar. Senhor, nós chegamos diante de Ti com sinceridade e entrega. Tu conheces cada movimento que está acontecendo dentro de nós. Tu sabes onde estamos sendo inquietados. Tu sabes onde fomos interrompidos. Tu sabes o que perdemos. Tu sabes quem colocaste em nosso caminho. Tu sabes os desejos silenciosos que acendeste dentro de nós. E hoje, Senhor, nós pedimos clareza. Clareza para perceber o Teu toque. Clareza para compreender o Teu tempo. Clareza para discernir o que vem de Ti e o que é apenas ruído da alma. Dá-nos coragem para seguir os movimentos que tens iniciado em nós. Dá-nos amor para aceitar o que foi encerrado. Dá-nos sabedoria para reconhecer portas que estás abrindo. Dá-nos sensibilidade para perceber o que estás despertando. Que o Teu Espírito Santo respire sobre cada parte da nossa vida que precisa de alinhamento. Que Ele nos guie para o lugar onde o propósito floresce. Que Ele nos fortaleça para os dias em que o movimento parecer pesado. E que Ele nos lembre diariamente de que Tu estás conosco. Sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. E agora, eu quero deixar uma última palavra. Junte-se a esta comunidade. Compartilhe suas experiências, suas lutas, seus pedidos de oração. Aqui, ninguém caminha sozinho. Aqui, todos carregam uns aos outros. Use os comentários para deixar seu testemunho, seu pedido, seu agradecimento. Participe, conecte-se. Permita que Deus também mova sua vida através de pessoas que estão caminhando com você nesta jornada. Porque o movimento de Deus continua. E Ele continua dentro de você, sempre.